Graça e paz, queridos, da parte de Deus, por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus amados irmãos, estamos diante de mais uma lição maravilhosa. Estudamos nesse trimestre temas maravilhosos. O tema do trimestre foi a Igreja em Jerusalém, doutrina, comunhão e fé. A base para o crescimento da igreja em meio às perseguições. A igreja sempre viveu por perseguições. Quando não são perseguições literal, são perseguições ideológicas e outras mais que temos vivido nos dias odiernos. Queridos, estudamos a lição com o título de A Igreja que Nasceu no Pentecoste, onde deu-se origem ao nascimento da igreja no sentido literal da coisa. A Igreja de Jerusalém, um modelo a ser seguido. Terceiro, uma igreja fiel à pregação do Evangelho. Quarto, uma igreja cheia do Espírito Santo, a gente viu. Quinto, uma igreja cheia de amor, como modelo para nós na atualidade. Sexto, uma igreja não conivente com a mentira, foi uma lição extraordinária. Sétima, uma igreja que não teme a perseguição. Oito, uma igreja que enfrenta os seus problemas. 9, uma igreja que se arrisca. 10, a expansão da igreja. 11, uma igreja hebreia na casa de um estrangeiro. 12, o caráter missionário da igreja de Jerusalém. E a última hoje, que é a lição número 13, Assembleia de Jerusalém. Sou até parecido com Assembleia de Deus, né? Mas não é. Aqui no caso é a Assembleia de Jerusalém. Ainda que a Assembleia de Deus tem sido uma bênção para a nossa nação, para o nosso país, para o nosso Brasil, enfim, para o mundo, né? Quero louvar a Deus pela vida do nosso pastor, presidente, pastor Roberto José dos Santos, pela vida do nosso coordenador, pastor Israel Leandro, ali em Pichinhos, né? Pela vida de todos os amados irmãos que nos acompanham na rede social. Que Deus abençoe em Cristo Jesus. Nos deu uma aula maravilhosa, abençoadora. Antes de tudo, se inscreva no nosso canal, pb.samuel Nascimento de Melo. Vamos estar estudando hoje a lição número 13, como já falei. Amanhã estudaremos nas classes da escola dominical, em cada escola dominical em todo o Brasil, né? E até em outros países provavelmente já tenha esse ensino, não sei qual o mesmo título, mas eles ensinam também a palavra de Deus. Então, amanhã será o dia 28 de setembro de 2025 e vamos estar estudando essa lição maravilhosa, tá? Amanhã, melhor dizendo, domingo, né? Depois da manhã, perdão, porque hoje é sexta, tá? Depois da manhã estaremos estudando essa lição maravilhosa, né? Assembleia de Jerusalém. O texto áureo, ele se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 28. Como já é de costume nosso, na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo, presta bem atenção, e a nós, não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias. Em outras palavras, a fé, não mais a lei lá, a antiga lei de Moisés, tá? Então, na introdução aqui, veremos que nesta lição terminaremos mais um trimestre, né, como já falei a vocês, de estudo sobre a Igreja de Jerusalém. Aqui veremos uma igreja ágil para resolver seus conflitos de natureza doutrinária. É muito importante a igreja ser ágil para resolver os conflitos da igreja na questão doutrinária, não ficar empurrando com a barriga, tá? Um grupo composto por fariseus convertidos, né? A fé insistia que os judeus convertidos deveriam guardar a lei, guardar a antiga aliança, especialmente o rito da circuncisão, né, que era um pacto com Deus feito desde Abraão, lá do patriarca Abraão. No entendimento dos apóstolos, se isso fosse exigido, a salvação deixaria de ser totalmente pela graça, o que era inaceitável. Você vai ver que lá na frente vai ter uma outra discussão muito grande, que já é na questão da reforma protestante com Martinho Lutero, quando lê o texto à luz de vela de Romanos, o justo viverá pela fé, né? E a fé é fundamental. Já Efésios 2:8, pela graça sois salvos, mediante a fé.
Então, no entendimento do apóstolo, se isso fosse exigido, a salvação deixaria de ser totalmente pela graça, o que era inaceitável. Então, queridos, devido à dimensão da questão e a sua importância para o futuro da igreja, os líderes se reuniram em Jerusalém para buscar uma solução para o problema. Lucas deixa a decisão tomada pela igreja naquele momento, foi guiado pelo Espírito Santo. É isso que veremos agora. Então, no primeiro tópico diz a questão doutrinária, e aí a gente vai ver o relatório, tá? O relatório missionário. A questão doutrinária que se tornou objeto de discussão no Concílio de Jerusalém, né? Obviamente essa discussão ela iniciou lá na Antioquia, com Paulo, Barnabé e esses fariseus cristãos que tinham se convertido ao cristianismo, abordada no capítulo 15, né, de Atos dos Apóstolos. Teve seu início na igreja de Antioquia, como já falei. Ela começou quando Paulo e Barnabé apresentaram à igreja de Antioquia um relatório sobre a primeira viagem missionária. Veja, algo que deveria ser de muito maravilhoso, gracioso, estrondoso, extraordinário, pelas maravilhas, milagres extraordinários que vocês, através da vida de Paulo e Barnabé, passou a ter uma certa discussão entre eles, pelo motivo do legalismo, né, daqueles cristãos judeus que eram fariseus, né, anteriormente, e agora queria retomar a antiga aliança. Então, ela começou quando Paulo e Barnabé apresentou à igreja de Antioquia o relatório, né, missionário. Nesse relatório, os missionários narraram o que Deus havia feito entre os gentios e como estes aceitaram a fé. Tá? É interessante a gente lembrar que a igreja ela é um organismo, como está aqui na verdade bíblica, a verdade prática, né? A verdade prática, que eu pulei aqui, mas eu vou ler para vocês. Em sua essência, a igreja é tanto um organismo quanto uma organização. E, como tal, precisa seguir princípios e regras para funcionar plenamente. Ou seja, a igreja é um organismo no sentido de ser corpo de Cristo, tá? Uma entidade espiritual e viva, um organismo vivo, né? Uma entidade espiritual viva, com a cabeça sendo Cristo e os membros os fiéis, agindo em harmonia, né? E em interdependência, tá certo? É também uma organização, porque possui estrutura de governo, liderança, estatutos legais e temporários, tá? Para o funcionamento prático e para cumprir os desígnios divinos e as exigências sociais legais, certo? Então a igreja ela tem tanto a parte organismo vivo quanto a parte de organização. E aí vem a questão de liderança, vem a administração administrativa, e a gente vai ver isso à luz da própria escritura. Nesse assunto que vamos estudar aqui agora, precisou disso, da intervenção dos apóstolos, o apóstolo Pedro, o apóstolo Tiago, né? Eram presbíteros e pastores de Jerusalém, para essa discussão que iniciou na Antioquia, tá bom? Então, vamos mais adiante, aqui no primeiro tópico, ainda no primeiro subtópico do primeiro ponto, ele diz assim, o relatório deixa implícito que a salvação dos gentios ocorreu inteiramente pela graça de Deus, sem que nenhuma exigência da lei, como a circuncisão, fosse exigida antes disso vir acontecer. Você vai ver que o relatório missionário, né, de Paulo, ele cria essa situação aí, eles criam, né, os fariseus, que tinham lá, capítulo 15 e o versículo de número 5, a gente vai ver, no capítulo 15 e o versículo 5, a gente vai ver essa questão desses fariseus, né, que tinham se convertido, judeus fariseus que tinham se convertido ao cristianismo, e esses judaizantes, né, que agora estava querendo intervir nessa questão e colocar isso como uma condição para a igreja, né? Então, Paulo e Barnabé contam as suas experiências missionárias com os gentios, a experiência da salvação pela fé, a manifestação por meio de milagres extraordinários na vida das pessoas. A gente não vai detalhar aqui, porque o tempo não nos permite, por causa da aula, mas se você pegar o livro de Atos dos Apóstolos, que a gente conhece também como Atos do Espírito Santo, porque foi todo dirigido pelo Espírito Santo,
a gente vai observar as maravilhas que Deus fez através da vida de Paulo e de Barnabé. Tá? Então, segundo subtópico, o legalismo judaizante. Olha, eles se sentiram incomodados. Tá? Você vai ver isso nesse capítulo 15. Deixa eu ler aqui e o versículo de número 5, para a gente deixar claro para os irmãos. 15, 5, porque aqui na lição a gente tem a partir do 22, mas no 15 e o 5 de Atos dos Apóstolos, a gente vai ver eles se levantarem ali, tá, no concílio, e porque ali foi onde teve o primeiro concílio em Jerusalém, né? A discussão começou em Antioquia, mas depois partiu para a igreja mãe de Jerusalém, que seria a igreja central, a sede, a principal, né? A igreja Apolo, hoje a gente conhece, só que hoje seria a igreja mãe, a sede central, tá? Então, no capítulo 15, versículo 5, você vai ver que eles dizem assim: alguns, porém, da seita dos fariseus que tinham crido se levantaram, dizendo que era mister circuncidá-los e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. Congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciãos para considerar este assunto. Se reuniu os apóstolos e os anciãos para considerar esse assunto, e havendo grande contenda, aí foi quando levantou-se Pedro, o apóstolo Pedro, para trazer a sua argumentação e sua defesa da não circuncidar, de não circuncidar, tá? Então, veja bem, tem esse legalismo desses judaizantes, criou essa situação no concílio, com um relatório, né? Depois do relatório de Paulo e Barnabé, da primeira viagem missionária. Então, eles contenderam contra Paulo e Barnabé. Aí houve uma necessidade do concílio de Jerusalém, como eu estou dizendo, que a discussão começou em Antioquia, mas depois partiu para a igreja mãe, para Jerusalém, a Assembleia de Jerusalém. E aí vem o segundo tópico, que fala sobre o debate doutrinário. Como se deu esse debate doutrinário? Tá? Era uma questão crucial, precisava ser resolvida, para não haver divisão na igreja de questões doutrinárias, né? É por isso que a igreja está firmada na doutrina dos apóstolos, que é firmada na doutrina de Cristo. Cristo. Paulo vai dizer, eu recebi do Senhor. Foi de ninguém, foi do Senhor, foi de Cristo. Tá? Então, os judaizantes exigiam a circuncidar e guardar a lei de Moisés. Isso nos faz lembrar algumas correntes teológicas até hoje de algumas igrejas que tentam, eu não sei, né? Eu acredito que eles lerem esse texto, eles veem essas questões, né? Mas mesmo assim parece que passam pano de fundo, eles passam por cima, né? E tentam continuar ainda guardando a lei, de certa forma, colocando a lei dentro de uma questão muito séria, que é a salvação. Salvação é pela graça, salvação não é pela lei. Então, essa discussão de lei e graça, ela é antiga, ela não começou hoje. Você vê que no próprio período da primeira igreja da Assembleia de Jerusalém, houve essa discussão, foi necessário o assunto que começou na igreja de Antioquia, que tinha centenas de crentes, muitos crentes, e aí ia ser um choque muito grande, e aí ia ter uma divisão muito grande, e aí foi levado ao concílio, a Jerusalém, para se ter um concílio com os apóstolos, Paulo, Barnabé, Pedro, Tiago, e em si a igreja ali, para que discutisse essa questão. Então, conforme eles, sem a observação, conforme os judaizantes, né, sem a observação da lei, ninguém podia ser salvo. É uma coisa muito séria, né? Ou você faz isso, ou você não é salvo. Você faz aquilo, você não é salvo. Então, quer dizer, a salvação já não seria pela graça, seria pelas obras da lei. E não é. Tá? E a gente vai ver isso aqui mais adiante. Então, é quando Pedro se levanta e conta a experiência que teve com os gentios, tá? Alguns anos atrás, quase 20 anos atrás, né? Deus deu essa experiência a Pedro e não foi à toa, tá? Deu até revelação a Pedro, e deu revelação também, e falou com o próprio gentio lá. Mandou um anjo lá, na casa de Cornélio, mesmo antes de Pedro ir lá, orientando para que chamasse Pedro, para que tivesse aquela bênção. Lembra que Deus disse a Pedro que ligares na terra será ligado no céu, que ligares na terra será ligado no céu, no sentido de autoridade à igreja, tá? A igreja de Cristo. Então, no segundo subtópico vai falar sobre a experiência do Pentecoste na fé dos gentios. Então, Deus elegeu dentre nós para que os gentios... Olha,
Deus me elegeu, Pedro vai dizer, dentre nós, para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do evangelho e crescem. Não é só ouvir, mas crer. Então, há cerca de 10 ou 12 anos, melhor dizendo, corrigindo aqui que não foi 20, na casa de Cornélio, Pedro tinha vivido essa experiência de ver os gentios receber o Espírito Santo, receber a salvação pela fé, né, pela graça mediante a fé. Então, Deus deu a eles o Espírito Santo, Pedro vai dizer. Tá? Isso aí está no capítulo 15 e o versículo de número 7 de Atos. Ele vai dizer, havendo grande contenda, levantou-se Pedro e disse-lhe, varões e irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu dentre vós para que os gentios, tá, ouvissem da minha boca a palavra do evangelho e crescem. E Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, irmãos, sem precisar de circuncidar, de guardar o sábado, tá? E assim por diante, tá? E não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando o seu coração pela fé. Não precisou da lei, não precisou da circuncisão e de outras coisas mais, né? Nenhum legalismo, tá? Pondo sobre purificando seu coração. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais nem nós podemos suportar? Que Pedro quis dizer com isso? Como é que você vai exigir um mandamento que nem nossos pais cumpriram, nem a gente vai ter condições de cumprir? Um peso, né? Uma questão, só quem cumpriu toda a lei foi Cristo. A lei se cumpre em Cristo, não é em nenhum homem. Né? Então a lei era até Cristo, aio, né? A lei ali, a lei de Moisés, que o Senhor deu a Moisés. Ela vai até Cristo. E aí a gente vai ver claro lá no capítulo 5 de Mateus. Então, mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Aí o texto vai dizer que então toda a multidão se calou, tá? E escutava Barnabé e a Paulo, que contavam quão grandes sinais e prodígios Deus havia feito por meio deles entre os gentios. Vamos observar que a primeira fala ali é dos judaizantes, né? Exigindo a circuncisão, exigindo a guarda da lei de Moisés. A segunda fala é a de Pedro, do apóstolo Pedro, que se levanta e vai contar do seu testemunho. Deus deu a eles o Espírito Santo, eles receberam o Espírito Santo, foram batizados com o Espírito Santo, houve a evidência do falar em línguas, né, espirituais, foram batizados no nome de Jesus, receberam a fé de Cristo. O que é que falta mais? Não falta mais nada, né? Salvo pela graça de Deus, do bom Deus. Então, queridos, a primeira fala é a de Pedro, do apóstolo Pedro, né, que era o pastor ali, o presbítero de Jerusalém, junto com Tiago. A segunda fala de Paulo e Barnabé, contando novamente as multidões ali, provavelmente tinha mais de centenas de pessoas ali na igreja de Antioquia, mas aí o povo estava em Jerusalém nesse período, é claro, nesse momento. Então era uma multidão muito grande que ia ouvir essas declarações, essas experiências maravilhosas. Tá? Então Paulo e Barnabé começam a contar, e havendo eles calado, tomou, aí terceiro, primeiro Pedro, depois Paulo e Barnabé, e depois vem Tiago, o apóstolo Tiago. Mas antes de falar sobre Tiago, a gente vai ver aqui que no terceiro subtópico do segundo ponto, fundamentação profética da fé gentílica. Vamos observar que Pedro, ele fala da experiência, né, do batismo, da salvação dos gentios por meio da fé. Enquanto que Tiago, meio-irmão de Jesus, né, recorre às profecias. Se você abrir a sua Bíblia, no livro de Amós, no capítulo 9, versículo 11, Isaías 9, 6 ao 7 e Osés 3 e 4 ao 5, vamos ver que Tiago recorreu às profecias. E eu vou primeiro citar a fala de Tiago e depois vou ler Amós, tá bom? Para vocês. Então, havendo eles calado, né, tomou Tiago, que era o pastor de Jerusalém, junto com Pedro, a palavra dizendo, varões, irmãos.
ouvi-me, Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios para tornar deles um povo para o seu nome. Tá? E com isto concordaram as palavras dos profetas, como está escrito. Tá? Depois disto voltarei, reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído, levantá-lo-ei das suas ruínas e tornareis a edificá-lo. Mensagem profética de coisas futuras que Deus tinha usado os profetas do passado. Se você pegar aqui Amós, no capítulo 11 de Amós, capítulo 9, melhor dizendo, e o verso de número 11, você vai ver que ele estava citando os profetas, tá? Capítulo 9 de Amós, e versículo 11, vai dizer assim: naquele dia tornarei a levantar a tenda de Davi, ele cita Amós, que caiu, e taparei as suas aberturas e tornarei a levantar as suas ruínas e edificarei como nos dias da antiguidade. Tá certo? Então, textos proféticos do futuro, né? Falava sobre o futuro, e eles agora estavam vivendo ali parte dessa profecia. Tá bom? Se a gente abrir ainda a palavra de Deus em Oséias, no capítulo 3 e 4 de Oséias ao 5, a gente vai ver também parte dessa profecia. Porque os filhos de Israel ficarão por muitos dias sem rei, e sem príncipe, sem sacrifício, e sem estátua, e sem éfode, ou terafins. Depois tornarão os filhos de Israel e buscarão o Senhor, seu Deus, e Davi, seu rei, e temerão o Senhor e a sua bondade no fim dos dias. Então, fala de profecias futuras, de coisas futuras que aconteceria, e de coisas que vai acontecer ainda, né? Mas que ali já se deu uma abertura da situação. Então, Tiago, ele começa a falar, e as multidões prestam atenção no que ele fala, e aí ele vai citar. Então, a aceitação dos gentios, elas tinham respaldo nas escrituras sagradas. Não era uma aceitação, não era uma inovação de Paulo, de Pedro, não era uma inovação de Tiago, de Paulo, de Barnabé para a igreja. Não, como era algo novo, porque era a doutrina da graça, né? Que aí vem aquela questão da lei e graça, que as pessoas separam, mas que não devem separar de certa forma, porque tudo teve objetivo, momento, né? E o tempo a ser estabelecido aquilo ali, tá bom? Estava em discussão. Então vamos lá, terceiro tópico da nossa lição, a decisão da Assembleia de Jerusalém. Qual foi a decisão? Os judaizantes falaram sobre a circuncisão, sobre o guardar da lei. Pedro fala da sua experiência na casa de Cornélio e do que Deus fez extraordinariamente na vida dos gentios. Paulo e Barnabé têm a prova, né, do relatório da sua primeira viagem missionária e falando das coisas que Deus fez extraordinária. E Tiago cita as escrituras e mostra, né, que não precisava mais daquela questão, que era uma questão que o que eles estavam falando tem a base e respaldos bíblico, né, para ser embasado e colocado em prática por aqueles cristãos ali de Jerusalém e de Antioquia e das demais igrejas. Então, houve a decisão da Assembleia de Jerusalém. E depois de tudo isso aí, a gente vai observar no capítulo 15 e o verso de número 17 ainda, né, Tiago, falando, para que o resto dos homens busque ao Senhor e também todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor que faz todas estas coisas. Ou seja, a palavra de Deus não era só para os judeus, agora é para os gentios também. Então, se é para os gentios, tem que haver essa abertura, essa questão. Então, pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles entre os gentios que se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações. E aí ele vai citar dos ídolos, da prostituição, do que é sufocado e do sangue. Porque Moisés, desde os tempos antigos, tem em cada cidade quem o pregue, e cada sábado é lido nas sinagogas. Então pareceu bem aos apóstolos e aos anciãos com toda a igreja
a eleger varões, dentre eles enviá-los com Paulo e Barnabé a Antioquia, a saber, Judas, chamados Barsabas, e Silas, varões distintos entre irmãos, os irmãos. Tá bom? E aí vamos mais adiante, deixa eu ver aqui para a gente não fugir do assunto. No terceiro tópico, a decisão, tá, da Assembleia de Jerusalém. Qual foi a decisão da Assembleia de Jerusalém? Tá bom? O primeiro subtópico do terceiro ponto diz o Espírito na Assembleia. Que Espírito é esse? Espírito Santo, Espírito de Deus, a terceira pessoa da Trindade. Então, ó, é digno de notar o papel atribuído ao Espírito Santo na tomada de decisões da igreja. Pareceu bem ao Espírito Santo, capítulo 15, versículo 28 de Atos, vai dizer que pareceu bem ao Espírito Santo, tá? O Espírito Santo não era apenas visto como uma doutrina da igreja, a doutrina do Espírito Santo. O Espírito Santo não era apenas visto como uma força ativa, como alguns falam por aí, né, como um símbolo, né, que é o fogo, a água, e o vento e outras coisas mais. Mas como uma pessoa, alguém que tem personalidade, alguém que tem poder de decisão, alguém que tem que está ativo na questão, com participação ativa nas decisões da igreja. Tá? No Antigo Testamento se consultava o Senhor através do sacerdote, o sacerdote é o sumo sacerdote, e assim por diante. No Novo Testamento, consulta-se diretamente ao Espírito Santo, a Deus, ao Senhor. Tá? E assim vai. Então, esse texto faz bem se destacar a participação ativa do Espírito Santo na vida da igreja. E nós somos testemunhas acerca destas palavras. Nós e o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhes obedecem. E aí vem uma questão interessante. Porque no segundo subtópico da nossa lição, ele vai falar sobre a orientação do Espírito na Assembleia. Qual foi a orientação do Espírito na Assembleia devido a todo esse concílio, essa reunião para ser resolvida essa questão doutrinária da igreja, né? Atos 15, 28 vai dizer que ele revela sem dúvida que o Espírito Santo havia guiado estes procedimentos. Tá? O segredo da igreja, das coisas funcionarem na primeira igreja primitiva, era porque eles eram guiados, dirigidos pelo Espírito Santo. E é uma coisa que a gente precisa ser. Então, hoje, algumas igrejas têm o presidente do conselho, tá? Pastor presidente da mesa, e assim por diante. E aí se consulta esses pastores, mas antes mesmo eles também se reúnem e têm que orar a Deus para que o Espírito Santo lhes dê a direção para que possa agir. Se não fizer assim, está fora do padrão da igreja de Jerusalém. Está diferente da igreja mãe, da igreja primitiva. Então, a gente vai observar que o que acontece? O texto de Atos 15, 28 não nos diz como era feita a orientação do Espírito Santo. Ele não dá detalhe de como era feita essa orientação. Tá? Na primeira igreja. Contudo, a gente vai observar no texto, feito por Lucas, de que Judas e Silas eram profetas. Se eles eram profetas, assim como Ágabo era profeta, Deus usava a boca deles para falar. Tá? Eles tinham um dom. Então, que eles fizeram parte da comissão que levou até. Inclusive, eles foram os responsáveis por levar a carta, com Paulo e Silas, com Paulo e Barnabé, a Antioquia. Tá? A Antioquia, lá onde deu início a essa discussão sobre que os crentes salvos agora se precisavam circuncidar ou guardar a lei de Moisés ou não. Eles levaram a carta, tá, com a decisão tomada pela Assembleia de Jerusalém. Indica que o Espírito Santo se manifestava na igreja por meio de seus dons. O texto não dá detalhe, mas explica que foi orientado pelo Espírito Santo. Então, isso explica porque as coisas funcionavam, né? Como já falei na primeira igreja. Esse era o padrão da igreja primitiva, que deve ser o padrão da nossa atualidade hoje. Quando sai disso aí, fica desconforme a coisa. Então, o terceiro subtópico, o parecer final da Assembleia. Qual foi esse parecer final? Depois de intensos debates,
Aí veio o parecer da Assembleia, né? Que foi de que os gentios deveriam se abster de quê? De coisas sacrificadas a ídolos, do sangue, que na cultura lá eles bebiam muito sangue, o povo lá, tá? Da carne sufocada, tá bom? Da prostituição, ou fornicação e assim por diante. Então a igreja manteve a salvação pela graça, certo? Aceitaram os irmãos judeus, né, e rejeitaram o legalismo que eles estavam trazendo. A salvação pela graça também impõe limites, a gente vai observar isso na sua liberdade. E qual foi esses limites? Abster-se de coisas sacrificadas aos ídolos, tá? Do sangue, da carne sufocada e da prostituição. Então, irmãos, é interessante quando a gente procura a orientação de Deus para a nossa vida, né? Porque o próprio Senhor Jesus vai dizer, sem mim, nada podeis fazer. Tá? Então, fica óbvio que a igreja procurou resolver a questão mantendo-se rigorosamente fiel à doutrina da salvação pela graça. Tá bom? Isto é, sem os elementos do legalismo judaico. Ó, você precisa disso para isso. Para você ser salvo, não. É aceitar a Jesus por fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Tá bom? Então, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova daquelas coisas que não se veem. Eu nem me vi ainda na eternidade, mas eu creio que estarei um dia na eternidade com o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, o legalismo deveria ser rejeitado, mas os crentes judeus não. Assim ficou demonstrado que os gentios eram salvos pela graça, mas deveriam impor alguns limites à sua liberdade, como já citei, cristã, a fim de que o convívio com seus irmãos judeus não fossem conflituosos. Finalizando, meus irmãos, que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe e que Deus nos dê uma boa aula. E sempre dê a aula participativa, fale com seus alunos, peçam para eles ler a lição e ler o texto completo da Bíblia, porque a lição, eu quero dar uma orientação aqui, eu abri um parênteses para vocês, abri um parênteses aqui na aula para dar uma orientação, ela mostra o texto de Atos 15, 22 ao 23, mas inicia em Atos capítulo 15, versículo 1, tá? Porém, o autor aqui, o comentarista, está trabalhando esses versículos, mas a história inicia lá no capítulo 1, versículo 1, por isso que é importante a gente ver toda a história e depois resumi-la com esse assunto que o comentarista está trazendo, para que nossos alunos aprendam, né, detalhadamente o contexto em que está inserido a nossa lição. Tá bom? É importantíssimo. Outra coisa, o professor só falar, a pedagogia do oprimido, né, de Paulo Freire, não funciona. Você tem que falar, mas aí o aluno precisa falar, precisa fazer perguntas, você responder. Se você não tiver responder, tenha a humildade de dizer que no próximo domingo trará a resposta, ou algum irmão ali pode trazer a resposta, não tem problema, não vai fazer diferença, ele não vai ser maior do que o professor, nem menor em hipótese alguma, pelo contrário, ele vai ajudar. Já teve muitos casos de eu estar na sala de aula, o professor falar um assunto, o aluno fazer perguntas, talvez até fora um pouco da lição, mas um assunto que o professor não tinha intimidade e eu precisar de responder pelo professor. Não teve nenhum problema isso, não fiquei orgulhoso com isso, nem melhor, me senti melhor do que o professor, em nada. Inclusive, sou amigo até hoje do professor. Então, conclusão. A igreja sempre será desafiada a enfrentar os problemas que surgem em seu meio. E como surgem, né? No capítulo 6 de Atos, vimos como ela resolveu um conflito de natureza social provocada por reclamações de crentes helenistas. Lembra? Então, hebreus de fala grega, aquela questão lá das viúvas, né? Aqui o problema foi de natureza doutrinária. O problema lá foi um problema mais de discriminação, ou acepção, ou social. Aqui foi um problema doutrinário, uma questão melindrosa que requeria muita habilidade por parte da liderança para ser resolvida. Graças ao parecer de uma liderança sábia e orientada pelo Espírito Santo, a igreja tomou a decisão certa, a unidade da igreja foi preservada e Deus foi glorificado. Ao final do discurso lá, levaram a carta para Antioquia e receberam muito bem para a honra e a glória do nome de Jesus. Então, que Deus os abençoe em Cristo Jesus, que Deus os dê uma semana abençoada, um final de semana abençoado, uma aula maravilhosa,
tá? A parte de Deus. E lembre-se, só entre algum recinto se Cristo entrar com você. E só converse algo se ele puder participar. O importante é que eu diminua e que ele cresça. Continue orando por mim, por minha esposa, por minha família. E não se esqueça de dar o seu like, tá? De colocar a sua opinião construtiva. Faça uma crítica construtiva nos comentários. Eu gosto muito de ler os comentários. Pode fazer lá que eu vou ver. Agradeço a Deus pela vida dos nossos irmãos que estão até em outros países, em outros lugares, né? Continentes, assistindo a nossa aula. E os demais, os irmãos ali em Portugal, que a gente sempre dá aula no domingo também para os irmãos em Portugal, as irmãs, tá? Rio de Janeiro e outros lugares que a gente temos uma aula online com os irmãos. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus. Pai, te louvamos pela vida de cada professor e cada aluno. Nos dá uma aula abençoadora. Fala com cada aluno, com cada professor através da tua palavra. É isso que te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos agora e sempre. Todos dizem amém. Até a próxima, meu irmão, onde vamos estar estudando um novo trimestre com uma lição rica e maravilhosa, falando sobre a tricotomia, sobre a alma, o espírito, o corpo do ser humano e as demais coisas, tá? Deus os abençoe em Cristo Jesus e até a próxima.